deixa eu fazer um pedido para vocês. A gente precisa repercutir um pouquinho da história do Pose do Rodo, né? Que está viralizada. E assim, no final das contas, a discussão é o que é apologia ao crime, né? Porque esse é o debate que está rolando em relação a esse caso. Ou seja, ninguém nem conhecia o Pose do Rodo. Eu, particularmente, nem sabia quem ele era. Esse vídeo aí foi feito pela própria Polícia Civil do Rio de Janeiro, meio que mostrando quais eram os pontos. Só que tem muita gente levantando esse debate, né, Reis? E dizendo assim, o que é Exato. apologia ao crime? Qual é a linha tênue em relação a isso? Inclusive, a própria defesa do Pose do Rodo diz que existem fatores que podem estar envolvidos com racismo, de que existem artistas brancos que fazem coisas parecidas e que não são levados a esse ponto, né, de prisão e tal. É uma discussão muito complicada porque realmente a música periférica é o funk. Não tem como dizer que não. No Brasil, a maior parte das periferias ouvem funk. E a realidade delas é diferente da realidade de quem mora nas comunidades mais urbanas, nos bairros urbanos. Mas o que é crime também não tem muito o que discutir, né? Se tá na nossa Constituição que é crime. Posso fazer uma provocação aqui? Porque é o seguinte, eu sou favorável à apologia ao crime, os caras ir pra cadeia mesmo, ok. Só que eu ontem à noite estava ouvindo um comentário e me peguei para pensar assim. Por exemplo, vamos pegar um Bezerra da Silva, certo? Vou apertar, mas não vou acender agora. Tô pegando um exemplo X pra gente trazer pra discussão. Vou apertar, mas não vou acender agora. Pra mim, pelo menos, isso está mais claro do que qualquer outra coisa. Uma apologia... Inclusive a música da Rita Lee sobre lança-perfume. Então, e aí? Qual é o limite assim, disso? É uma na droga minha também. opinião, Qual é o limite Na minha disso? opinião, é o seguinte, é o contexto, sabe? Ele falar uma brincadeira dessa, ok, é crime, é fazer apologia ao crime? É. Mas tá num sambinha e tal. O que tá acontecendo é que eles estão usando um lugar que já é inflamado, é um lugar que já tem pessoas muito revoltadas com o sistema, com a vida que elas estão levando, e traz, como letra de música, é quase que um hino de valorização do crime. Sabe? É como se Sim. o crime fosse a salvação da comunidade. E aí é nesse momento que eu acho que mora o perigo, porque você acaba incentivando pessoas a gostarem desse modus operandi. Né? Então, mas, por exemplo... é uma linha muito tênue. Não é... O problema é... Daí eu quero ouvir os meninos também. O problema é... Isso não é um pouco de preconceito com o rap? Com funk, Com né? o funk? Exatamente. E aí? Porque eles só falam disso, né? Então, mas se eles E não também é têm aquela a coisa, onde o permissão de Estado falar se sobre isso... ausenta, outros poderes chegam. E A aí? gente sabe que nas periferias o Estado está muito ausente. Porque, por exemplo, eu entendo quando a Ellen diz, num samba, é que o samba, ele traz... Uma coisa um pouco coisa mais Uma gostosa, alegria, churrascão, talvez. tal, não sei o quê. É. Mas só vai poder ser coisas gostosas, Não, a não. cultura, entende? Exato. O que vocês acham, casal? Conte. Então, assim, uma coisa é a gente narrar a nossa realidade. Então, imagina ali parte das letras dos funk, porque nem todas as músicas de funk elas fazem uma incitação clara, né, a esse e violam essa regra. Agora, quando a gente entra na mente daquelas pessoas com a ideia de manipular, de induzir, de incitar algo, e não só narrando a própria realidade, movendo essas pessoas em bloco para um comportamento ainda mais disruptivo, ainda mais inadequado e violativo, né, das nossas regras, aí o contexto muda. Então, eu não sei se é só uma questão do tipo musical, se é um samba, ou se é um funk, ou se é um rock nacional, mas qual que é o papel daquela letra, daquele contexto, daquela atmosfera para manipular a mente daqueles indivíduos e assim alterar a percepção e o comportamento deles. Que eu vejo que é praticamente um método que é criado por esses MCs, onde a maior parte dos MCs, onde eles se colocam para gerar realmente uma sensação de idolatria, onde crianças que não têm discernimento, que estão com neurodesenvolvimento ainda frágil, estão ali ouvindo e captando várias questões de realidades que são, e a gente sabe que eles têm uma linguagem mais direta, eles não tentam disfarçar nada, eles vão falar de droga, de arma, de tudo, de violência.
e tudo muito bem escancarado, e isso já fica relativizado naquele neurodesenvolvimento daquela criança que ainda é muito frágil. Então, esse é o principal dano que eu vejo nesse local. Observar as pessoas que defenderam, né? Por exemplo, uma pessoa como o Oruan, que ele já foi preso por manter na sua própria casa um foragido da polícia, atirando com um fuzil. Ele veio em defesa, sabe? É alguma coisa assim muito difícil de você... tem que tomar muito cuidado, porque é isso aí que os nossos doutores queridos falaram, né? Sim. É incitar no outro um comportamento totalmente inadequado. Deixa eu ouvir o nosso liberal raiz, Diogo da Luz, sobre isso. Fala, Diogão. Bom, primeiro, discutir apologia é coisa menor. É um crime pequenininho, 3 meses de cadeia, quando dá. O que ele fez de criminosíssimo é que ele é um braço do crime organizado. Ele está esquentando o dinheiro do crime, vendendo os shows dele, que depois eles vendem ingresso muito mais caro. Aí a coisa está grave. E aí vem aquela pergunta: só ele foi preso? Se ele se prestou a lavar dinheiro de algum bandido, cadê o bandido? Por que esse não foi preso também? Não adianta pegar só peixe pequeno, não. Porque teve gente, inclusive, dizendo, né, o advogado dele, que o tratamento seria diferenciado, Exato. por exemplo, com uma Virgínia e com ele. Só que tem eu, pelo menos, enxergo uma pequena diferença, né? O Pose do Rodo, na ficha profissional dele, ele coloca lá comando vermelho. Sim. Você vai... Galera, essa galera do submundo, né? Aí não tá, né? O que foi? E essa turma do submundo, enfim, que vive nesse mundo narcotráfico, que está nesse mesmo modo de funcionamento, eles não têm medo da polícia, gente. Quem tem medo da polícia é a gente. Eles têm medo das próprias leis que eles criaram. Então, assim, possivelmente, o que a gente vê? Ele foi pego como bode expiatório de uma ponta, né, Diogo? De uma ponta aí, de toda uma cadeia que é o narcotráfico. Possivelmente existem outras pessoas, claro, envolvidas nisso. Ele foi pego, mas, no fundo, eles têm medo das regras que eles quebram. Eles vivem num mundo muito diferente do nosso. O sistema deles de funcionamento é completamente diferente. E, de verdade, é só uma ponta de todo o sistema, e a gente percebe o quanto que o narcotráfico ele é, infelizmente, uma ponta muito forte aqui no nosso país, e infelizmente o Estado também não está dentro das comunidades porque eles não querem, porque eles não aceitam, tá? Então, assim, a partir do momento Ganha, né, que há também. qualquer tipo de intervenção, quando ONGs tentam participar, para entrar numa comunidade é muito difícil, tem que ficar amigo Sempre deles, é assim, super né? difícil. Muitas vezes que são feitas várias tentativas beneficentes, enfim, mas eles são contra esse nosso Sim. sistema que a gente vive aqui. Então,